Quando foi a última vez que ele te surpreendeu com algo que você não sabia sobre ele? Pensa, tenta lembrar de verdade. Não consegue? Então você já entende o que vou falar, e provavelmente já sentiu, em algum momento silencioso, num jantar sem conversa, numa noite em que os dois estavam juntos, mas cada um completamente ausente, que algo foi embora, algo que costumava existir, algo que você não sabe exatamente quando sumiu, mas que está faltando de uma forma que você sente, mesmo sem conseguir nomear. O que sumiu foi a conversa real, a curiosidade genuína, o interesse pelo interior do outro, e quando isso vai embora dentro de um casamento, vai junto à coisa mais fundamental que mantinha a relação viva. Existe uma distinção que a maioria dos casais nunca fez conscientemente, mas que determina completamente a qualidade da relação ao longo do tempo. A distinção entre conversa funcional e conversa real. Conversa funcional é tudo que mantém a vida funcionando. Quem busca o filho, o que tem para jantar, pagou a conta, a reunião do colégio é segunda ou terça, você viu onde estão as chaves, eu vou chegar mais tarde hoje. Conversa real é diferente. É o que você pensa sobre aquilo que aconteceu no trabalho, não o que aconteceu, o que você pensa e sente sobre isso. É o medo que você tem e que ainda não conseguiu formular em palavras. É o sonho que surgiu há pouco tempo e que você ainda não contou para ninguém. É a opinião que você tem sobre algo que viu no mundo. É a lembrança que veio à tona de repente e que te emocionou sem você entender por quê. Conversa real é o que nos torna conhecidos um pelo outro. É o que cria intimidade emocional verdadeira. É o que faz com que, depois de anos juntos, você ainda sinta que está ao lado de alguém que te vê, que te conhece, que ainda tem curiosidade pela sua vida interior. E no casamento, a conversa funcional vai gradualmente ocupando todo o espaço. Não por maldade, por necessidade. A vida exige coordenação, filhos exigem logística, trabalho exige energia. E quando o dia acaba, não sobra energia para nada além do mínimo. O mínimo vira o padrão vira o normal. E o normal vai se instalando tão devagar que quando você percebe o que aconteceu, já faz anos que você e ele não têm uma conversa de verdade. Aqui está um dos equívocos mais perigosos do casamento longo. A ilusão de que você já conhece o outro completamente. Você sabe os hábitos dele de cor, sabe o que ele vai pedir, sabe como ele reage, sabe o que o irrita, o que o agrada, o que o entedia. Você tem décadas de dados sobre esse ser humano, e isso cria uma sensação completamente falsa de que não há mais nada a descobrir. Mas nenhum ser humano é estático, nenhum. Você mudou nos últimos 5 anos, seus medos mudaram, seus sonhos mudaram, o que você valoriza mudou, a forma como você vê o mundo mudou, as feridas que carregava ficaram diferentes. Algumas cicatrizaram, outras se aprofundaram. Você não é a mesma pessoa que era quando casou. E ele também não é. Mas dentro de um casamento onde a conversa real parou, essa mudança acontece em silêncio. Cada um vai se tornando uma versão nova de si mesmo. E o outro não sabe, porque ninguém perguntou. Porque a conversa que permitiria esse conhecimento não acontece mais. E aí vocês vão se relacionando com versões antigas um do outro, com a imagem que construíram nos primeiros anos, com o mapa mental que fizeram quando se conheciam de verdade. E esse mapa foi ficando desatualizado, foi perdendo correspondência com a realidade. Carl Jung dizia que projetamos no outro o que não conhecemos de fato. E dentro de um casamento onde a conversa real parou, os dois estão, na prática, se relacionando com projeções, com versões construídas na memória, não com as pessoas reais que existem hoje. E relacionar com uma projeção é uma forma de solidão que dói de um jeito muito específico, porque você está ao lado de alguém, e ainda assim completamente desconhecida. Quando a conversa real some de um casamento, os efeitos não ficam só na relação, eles afetam cada pessoa individualmente, de formas que raramente são reconhecidas. Ela cria uma solidão específica, a solidão de não ser conhecido, de ter pensamentos, sentimentos, medos, sonhos que circulam dentro de você, sem nunca serem compartilhados com quem deveria ser o seu parceiro mais próximo. Essa solidão
É diferente de estar só. É a solidão de estar acompanhada e não ser vista. Ela diminui a autoestima. Quando ninguém pergunta o que você pensa, você começa a questionar se o que você pensa importa. Quando ninguém tem curiosidade pelo seu interior, você começa a acreditar que não há nada interessante lá dentro. Quando sua vida interior não é valorizada dentro do casamento, ela vai murchando, e com ela, uma parte de quem você é. Ela cria vulnerabilidade emocional. Pessoas que não têm espaço de conversa real dentro do casamento, inevitavelmente criam esse espaço em outro lugar, com uma amiga, com um colega, com alguém que pergunta como você está, de verdade, e espera pela resposta de verdade. Esse espaço, quando encontrado fora do casamento, cria conexões que podem se tornar perigosas, não porque há intenção, mas porque há uma necessidade humana fundamental sendo preenchida, fora de onde deveria ser preenchida. Ela mata a intimidade emocional, e sem intimidade emocional, a intimidade física também vai, porque você não consegue se abrir corporalmente com alguém por quem não se sente conhecida. O corpo vai para onde o coração e a mente já foram. E quando o coração e a mente estão fechados por falta de conversa real, o corpo segue. Existe um fenômeno que acontece em casamentos longos que raramente é nomeado, mas que explica por que as conversas reais vão desaparecendo. É o medo de o que a conversa real pode revelar. No começo do casamento, tudo é descoberta. Você não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele sente, e descobrir é excitante. É o processo de construir conhecimento de outra pessoa. Cada revelação adiciona ao mapa, cada conversa aprofunda a conexão. Mas, com o tempo, as conversas reais passam a carregar um peso diferente. Porque agora você tem história, tem ressentimentos, tem expectativas frustradas, tem coisas que ficaram sem resolução. E ter uma conversa real pode abrir essas coisas. Pode revelar que ele mudou de uma forma que você não esperava, que os sonhos que tinham, ele não tem mais, que o que você imagina que ele quer é diferente do que ele realmente quer. Pode revelar incompatibilidades que o casamento funcional estava cobrindo com a rotina. E esse risco, muitos casais escolhem inconscientemente evitar. Ficam na superfície da conversa funcional porque a superfície é segura. A profundidade pode mudar tudo. Mas o que eles não percebem é que a profundidade já está mudando tudo, só que em silêncio, só que sem a possibilidade de ser trabalhada. A conversa real que não acontece não resolve nada, mas acumula. E o que se acumula sem resolução, eventualmente aparece de outras formas, em distância, em ressentimento, em desconexão. Eu quero falar sobre algo específico, que é uma consequência direta da ausência de conversa real dentro do casamento, e que raramente é reconhecido como tal. Muitas pessoas que buscam conexão emocional fora do casamento, seja em amizades intensas, seja em conexões que se tornam infidelidades emocionais, não estão buscando outro parceiro. Estão buscando alguém que pergunte como elas estão, de verdade, e espere pela resposta, de verdade. Estão buscando alguém que tenha curiosidade pelo que elas pensam, pelo que elas sentem, pelo que está acontecendo no interior delas, além do que é visível na superfície. Estão buscando a conversa real que não encontram dentro de casa. E quando essa conversa aparece, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ela cria uma conexão que parece avassaladora. Não porque a pessoa de fora é especial, mas porque a necessidade que está sendo atendida estava com fome há muito tempo. Erich Fromm dizia que a necessidade mais fundamental do ser humano é superar a separação, a solidão existencial de ser uma consciência individual, separada de todas as outras, e que o amor real, o amor maduro, é a única resposta verdadeira para essa solidão. Mas o amor sem conversa real não supera a separação, ele a mascara, temporariamente, com rotina, com função, com estrutura, mas a solidão continua lá, esperando ser nomeada. E quando não é nomeada dentro do casamento, ela busca saída onde pode. Então, como você reconstrói a conversa real dentro de um casamento onde ela foi sumindo? Primeiro,
Aceita que vai ser estranha no começo. Quando duas pessoas perderam o hábito de conversa real, tentar retomá-la pode parecer artificial, forçado. Pode haver silêncio. Pode haver momentos de não saber o que dizer. Isso é normal. É o desconforto do músculo que não é usado há muito tempo. Não interpreta esse desconforto como sinal de que não funciona. É sinal de que está começando. Segundo, começa com curiosidade genuína. Não com uma lista de perguntas, não com uma agenda, com uma pergunta real, feita com interesse real. Algo que você genuinamente não sabe sobre ele e quer saber. Não sobre a logística, sobre ele. O que ele está pensando sobre algo, o que ele sente sobre alguma coisa que aconteceu, o que ele ainda quer. E escuta, sem planejar a sua resposta enquanto ele fala, sem julgar, sem comparar com o que você esperava que ele dissesse. Só escuta. Terceiro, compartilha algo seu que você normalmente guardaria. Uma insegurança, um pensamento que te surpreendeu, um medo que apareceu, algo que está acontecendo no seu interior que você normalmente não mencionaria porque não parece importante o suficiente, ou porque você não tem o hábito de compartilhar com ele. Vulnerabilidade chama vulnerabilidade. Quando você se abre, você cria espaço para que ele também se abra. Quarto, cria rituais de conversa. Isso parece mecânico, mas funciona. Um jantar semanal sem celular, uma caminhada regular, um horário específico, mesmo que curto, que é dedicado à conversa que não seja sobre logística. Rituais criam hábito, e hábito cria espaço, e espaço permite que a conversa real volte a existir. Quinto, tem paciência com o processo. A conversa real não volta de uma vez, leva tempo, leva tentativas, leva momentos de desconforto e de silêncio. Mas cada vez que você insiste, você está investindo em algo que tem o poder de transformar completamente a qualidade do casamento. Existe uma pergunta que eu quero te deixar. Uma pergunta simples, que se feita com honestidade e escutada com atenção, pode ser o começo de uma conversa que o seu casamento precisa ter há muito tempo. A pergunta é: o que você ainda não me contou? Não sobre o que aconteceu, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está querendo, sobre o que você está com medo, sobre o que você ainda sonha que nunca me disse. Essa pergunta, feita de verdade, com disposição real de ouvir a resposta, pode abrir uma conversa que dura horas, que revela coisas que nenhum dos dois sabia que precisava dizer, que cria uma intimidade que a rotina havia coberto. E talvez a resposta que venha seja surpreendente, seja diferente do que você esperava, seja incômoda de algumas formas. Mas será real, e real sempre vale mais do que confortável. Casamentos não terminam só por traição ou por briga. Terminam também por silêncio, pelo silêncio das conversas que não aconteceram, pelas perguntas que não foram feitas, pelo interesse que foi morrendo sem que ninguém percebesse. E o antídoto para esse silêncio não é complicado. É uma pergunta real, feita com curiosidade genuína, sobre quem ele é hoje, não quem ele era quando casaram, quem ele é agora. Porque ele mudou. Você mudou. E o casamento que sobrevive ao tempo não é o que ficou igual. É o que teve coragem de continuar se conhecendo, de continuar tendo curiosidade, de continuar perguntando, mesmo depois de anos, mesmo depois de décadas. Ainda há muito que você não sabe sobre ele, e há muito que ele não sabe sobre você. E descobrir isso pode ser o começo de um casamento que você ainda não viveu. Deixa nos comentários, quando foi a última vez que você e seu parceiro tiveram uma conversa real? Não sobre a vida, sobre vocês,